Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos fazer a 10ª aula, que é Identidade dos Espíritos e Evocações. A partir dessa aula, essa e as próximas, a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre a questão dos mentores, a questão da aproximação dos sofredores, obsessores. Vamos falar sobre evocações e a partir da próxima aula a gente vai falar sobre o perfil das trevas. Então a gente vai analisar cada perfil dos obsessores e sofredores que se encontram nas trevas, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre a identidade dos espíritos e se a gente pode fazer evocação ou não e o que é evocação, tá? Mas antes disso, nós vamos fazer o nosso exercício de meditação para que a gente possa se harmonizar para assistir a nossa aula, tá bom? Então vamos lá? Então vamos todos nós fechando os olhos. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade. E vamos pedindo ao Mestre Jesus, aos amigos de luz, que nos oriente, nos ampare, nos proteja, na certeza de que estamos aqui mais uma vez com a intenção de aprender o melhor, de buscar a nossa reforma íntima, aprendermos sobre a nossa mediunidade, e nos tornarmos trabalhadores da seara do Cristo. Nós vamos pedindo aos nossos mentores, aos mentores responsáveis pelo curso, aos nossos orientadores, os mentores que estão nos treinando e toda a equipe de luz do Cefa, que nos oriente e nos ampare em mais essa tarefa. E nós vamos sentindo nesse momento a presença da espiritualidade amiga que se aproxima de nós e vai aplicando um passe no nosso centro de força coronário, bem no alto da nossa cabeça. Nós vamos sentindo um leve formigamento no nosso centro de força coronário, como se a energia estivesse entrando em nossa mente, limpando a nossa mente, os nossos pensamentos. Uma luz violeta vai caindo no nosso centro de força coronário. Vamos sentindo também uma luz azul anil no nosso centro de força frontal. Uma luz azul celeste no nosso centro de força laríngeo, equilibrando a nossa garganta, os nossos ouvidos. Essa luz vai descendo pelos nossos ombros, braços e mãos. Uma luz dourada no nosso centro de força cardíaco, harmonizando o nosso ser emocional. Uma luz verde no nosso centro de força gástrico. Uma luz amarela no nosso centro de força umbilical. Uma luz laranja no centro de força esplênico do lado esquerdo, na altura da cintura. Uma luz rosa no nosso centro de força genésico. E a mistura de todas essas cores vai descendo pelas nossas coxas, joelhos, pernas, pés. E cada um de nós vai se tornando um grande facho de luz colorida. Essa luz vai envolvendo o ambiente que estamos. E vamos envolvendo a nossa casa. Todos os cômodos da nossa casa vai sendo envolvida nessa luz. Pedindo à espiritualidade de limpeza que possa realizar a limpeza energética do nosso lar. Fluidificando a nossa caixa d'água. E se convivemos com pessoas em nosso lar, que possamos também envolver essas pessoas em muita luz, em muita força espiritual.
Vamos criando em torno da nossa casa uma cúpula protetora. Se moramos em apartamento, vamos criando essa cúpula no nosso prédio. A força do nosso pensamento pode criar essa cúpula. Vai criando essa cúpula na cor violeta, que vai sempre transmutando as energias e protegendo a nossa casa, o nosso lar, da investida de encarnados e desencarnados. E assim, harmonizados que estamos, nós vamos voltando bem devagar para darmos início à aula de hoje. Que assim seja. Então vamos lá, gente? Antes de iniciarmos o assunto da aula de hoje, ficou pendente um pequeno assunto da aula passada que nós falamos sobre obsessão. A Débora, nossa amiga, ela lembrou bem lá no grupo, que ela perguntou para mim: você vai falar de obsessões sobre encarnado para encarnado? E ficou faltando essa parte, eu falar da como as obsessões podem ocorrer, quais são as pessoas que se afetam com as obsessões. Então, existem 4 tipos de obsediados, ou seja, de pessoas que podem tanto ser obsessores como sofrer o processo de obsessão. O primeiro tipo de obsessão pode ocorrer de desencarnado para encarnado, que é a obsessão mais comum, ou seja, são espíritos ainda sofredores, envolvidos em suas dificuldades, que cometem perseguições e que perseguem aquele que está encarnado, ou seja, aquele que está na carne, que está aqui no planeta Terra, que acontecem as perseguições. Então, essa é a obsessão mais comum. Existe a obsessão de desencarnado para desencarnado, ou seja, os dois estão no plano espiritual, já são desencarnados e um persegue o outro. Existem muitos desencarnados obsessores que aguardam o momento do desencarne daquela pessoa que está aqui na Terra para persegui-lo, para pegá-lo, para prendê-lo, para fazer sofrer. Existem muito esses processos no plano espiritual, de espíritos que esperam o desencarne para cometer o ato da obsessão, da perseguição. Quando a gente trabalha nos grupos mediúnicos, a gente já viu muitas comunicações que os espíritos falam: eu estou esperando ele desencarnar, porque aí nós vamos conversar, aí eu vou fazer o que eu preciso fazer com ele, aí eu vou me vingar. Então acontece bastante, tá? Esse tipo de obsessão de desencarnado para desencarnado no plano espiritual. Existe também a obsessão de encarnado para desencarnado, ou seja, a pessoa que está encarnada que é o obsessor, aquele que está no corpo físico que é o obsessor. Como acontece essa obsessão de encarnado para desencarnado? É quando a pessoa persegue algum ente querido que já desencarnou. Sabe aquela pessoa que não consegue esquecer aquele ente querido que desencarnou? Então ela fica chamando por ele o tempo todo, fica fazendo oferendas para esse espírito que desencarnou, acende vela para ele o tempo todo. Qualquer problema que acontece com ela, em vez de ela pedir para a espiritualidade superior, ela pede para esse ente querido que está desencarnado. E nem sempre essa pessoa que está desencarnada, ela tem condições de ajudar. Às vezes ela ainda está em dor, está em sofrimento, às vezes está em tratamento e às vezes também não é permitido, porque ela não é um espírito superior, ela ainda está em processo de evolução e não é permitido que ela possa ajudar por vários motivos. Então a pessoa encarnada, ela chama o tempo todo aquele que está desencarnado, sofre o tempo todo, chora o tempo todo, não consegue esquecer. Tá certo que existe o período de luto, onde a pessoa chora bastante, onde a pessoa sofre bastante pelo desencarnado, mas muitas vezes essa obsessão de encarnado para desencarnado, ela ocorre assim, depois de muitos anos ainda que já aconteceu o desencarne. Depois de muitos anos que a pessoa já desencarnou, a pessoa ainda continua do mesmo jeito, sofrendo por aquela pessoa que desencarnou, chama ela o tempo todo, chora por ela o tempo todo. Então acaba acontecendo um processo de obsessão de encarnado para desencarnado. E existe o processo de encarnado para encarnado, ou seja, perseguições entre pessoas vivas aqui no planeta Terra, né? Pessoas que estão no corpo físico. Essas pessoas que são perseguidores, que são obsessores encarnados, são aquelas pessoas que são muito ciumentas,
pessoas que são obsessivas pelo outro, pessoas muito apegadas, psicopatas, né? Pessoas que são serial killer, aqueles que matam, as pessoas em série, assassinos. Essas pessoas são obsessores encarnados que trabalham, que fazem a obsessão de encarnado para encarnado, ou seja, persegue aquele que ainda está na Terra, tá bom? Então foi essa parte que ficou faltando e agora nós vamos iniciar a aula de hoje, que vamos falar sobre identidade dos espíritos e evocações. No livro dos médiuns, no item 255, Kardec fala assim: a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo, porque os espíritos de fato não trazem nenhum documento de identidade e sabe-se que, com facilidade, alguns deles usam nomes emprestados. Então, Kardec fala isso no item 255 do livro dos médiuns. Devemos avaliar os espíritos como avaliamos os homens, pela sua linguagem, estilo, tendências morais, atos, pelos conselhos dados, etc. Desde que o espírito só diga coisas boas e proveitosas, pouco importa o seu nome. E como nos disse Jesus, porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Isso está em Lucas, capítulo 6, do versículo 43 a 44. Então, o que Kardec quis dizer com isso? Quando a gente trata de querer identificar os espíritos que se comunicam conosco, é muito fácil a identificação, basta ver o tipo de linguagem. Os mentores, eles vão chegar falando de amor, de união, de paz, de alegria, de trabalho no bem, de coisas boas. Já aqueles que são, eu não gosto muito de usar a palavra inferior, porque eu acho que, né, a gente fica muito separando superior de inferior. Aqueles que são ainda sofredores, aqueles que têm ainda dificuldade, eles vão ter uma linguagem mais bruta, uma linguagem onde eles vão mais ofender, eles vão mais falar a respeito dos próprios problemas, das próprias dificuldades, dos próprios desafios. Então tem muito médium que fica com dúvida em relação a isso na hora de dar comunicação. Será que é um espírito sofredor? Será que não é? Será que é um mentor? Será que não é? Então Kardec falou, é só a gente analisar o conteúdo, ou seja, aquela ideia que está chegando na nossa mente. Se a ideia for boa, se a ideia for de união, de paz, alegria, com certeza é uma mensagem dos mentores. Agora, se a gente começar a ter ideias de dor, sofrimento, de brigas, de confusão, com certeza são espíritos ainda sofredores, tá? Pra gente, a gente não tem muita dificuldade em relação a isso nos trabalhos mediúnicos, por quê? Porque nós não temos a tendência de trazer mensagem de mentores. Tem centros espíritas que trabalham da seguinte forma: eles têm o trabalho mediúnico, recebem os sofredores e sempre no final, após terminar o trabalho mediúnico, a mensagem de mentores. No Cefa nós não trabalhamos assim. Por que nós não trabalhamos assim? Porque a gente não vê a necessidade dos mentores toda vez ficar vindo falar aquilo que a gente já sabe. Que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa fazer o bem, que a gente precisa se modificar, que a gente precisa fazer a nossa transformação moral, que a gente precisa se dedicar ao trabalho, que a gente precisa entender que nós somos médiuns, que nós temos a nossa tarefa. Então, toda vez os mentores vêm falar coisas que a gente já sabe. Então, a espiritualidade do Cefa, ela sempre orientou a gente assim, não vai haver mensagem de mentores, porque o nosso objetivo é dar o espaço aos sofredores, ou seja, aqueles que precisam falar. A nossa mensagem já está nos livros, nós já falamos o que nós precisamos, vocês já sabem o que é para fazer e como trabalhar, então nós damos lugar aos sofredores. Quando eles querem passar alguma informação, alguma instrução, algum tipo de trabalho novo, eles passam a maioria das vezes para os dirigentes da casa, ou sempre em sonho, ou sempre através de intuição, chega
a informação sobre novos trabalhos, sobre modificações no trabalho, ok? Que aí fica direcionado mais para os dirigentes da casa, porque são eles que vão tomar as atitudes em relação às modificações, tá? Kardec ele diz assim também: quando se trata de identificarmos um espírito de ordem inferior, o cuidado deve ser redobrado, pois ele pode fornecer um nome respeitável para se fazer acreditar. Então, na época, Kardec ele tinha muita dificuldade em relação a isso, porque obsessores aproveitavam os médios que trabalhavam com Kardec, porque Kardec trabalhava assim. Eu não sei se já passaram essa informação para vocês, eu acredito que sim. Kardec ele não recebia as mensagens sozinho. Ele tinha um grupo de médiums que recebia as mensagens, o conteúdo das obras básicas, e depois que todo mundo recebia essas mensagens, eles se reuniam, juntavam as mensagens, e a maioria das mensagens falava a mesma coisa, tinha o mesmo sentido. Quando as mensagens falavam a mesma coisa e tinham o mesmo sentido, ele publicava aquela mensagem. Ele aceitava aquela mensagem. Se houvesse qualquer tipo de controvérsia, ele pediu para os médiuns fazer o trabalho de novo. Era uma técnica de confirmação, para que não houvesse nenhum tipo de erro de psicografia, tá? Então, por isso que ele enfrentava muito esse problema de chegarem obsessores, dando nome de mentores e passando mensagens erradas, errôneas, que iam levar aos equívocos da divulgação da doutrina espírita, tá? Neste caso, graças aos nomes emprestados e com a ajuda da fascinação que causam nas pessoas incautas, que são espíritos imperfeitos, impuros, levianos ou pseudo-sábios, procuram impor ideias muitas vezes absurdas e ridículas que se espalham no meio doutrinário. Ou seja, são espíritos que usam o nome de mentores famosos para passar mensagem. Passa uma mensagem absurda falando sobre desunião, sobre brigas, sobre situações difíceis e coloca lá Bezerra de Menezes. Então, como que a gente vai saber que não é Bezerra de Menezes? É só a gente fazer a comparação com outras mensagens e analisar o conteúdo da mensagem. O que fala a mensagem? A mensagem está falando de desunião, de fofoca, de intriga, de coisas negativas? Então, não é Dr. Bezerra de Menezes. Isso acontece muito com pessoas que estão fascinadas, com pessoas que não conseguem identificar o trabalho que estão realizando, tá? Então, a identificação dos espíritos acontece dessa forma, pela análise que nós vamos fazer através das palavras passadas, tá? Nós não vamos ter muito esse problema no grupo, como eu disse, porque nós damos lugar mais aos sofredores. E os doutrinadores já têm experiência em identificar quando é um obsessor, quando é um sofredor, quando aquele obsessor vem querendo atrapalhar o trabalho, quando aquele obsessor vem querendo desequilibrar o médium, então imediatamente o doutrinador já toma uma atitude, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho a respeito dos desencarnados. Primeiro nós vamos falar sobre a equipe de luz, que é sempre uma emoção estar em contato com a equipe de luz, né? A gente sente um prazer, uma alegria, um amor muito grande, a gente se emociona, né? E tem muita gente que fala assim, mas eu não sinto nada. Mesmo que a gente não sinta nada no início, vamos continuar firmes no nosso trabalho, porque primeiro, você precisa se abrir para sentir as coisas. Você precisa se dar a oportunidade de sentir sem medo, porque nós estamos na sala, nós estamos no grupo mediúnico orientados e sendo ajudados pela espiritualidade superior. Então, nada vai acontecer além daquilo que nós precisamos aprender. E segundo, nós estamos em ajuste ainda, nós estamos em treinamento. Infelizmente, nós não estamos conseguindo fazer o grupo mediúnico, mas se Deus quiser, nós vamos ter ainda muito tempo para realizar os trabalhos. Por isso que o Tião, o marinheiro da Simone, ele liberou vocês para poder trabalhar, para que vocês pudessem ter a experiência junto com a teoria. Porque eu ficar falando, é difícil para vocês entenderem. Um trabalho mediúnico a gente só entende na prática, né? A gente pode até compreender um pouco a respeito com a teoria, mas entender mesmo, passar pela experiência é só na prática, tá? E a espiritualidade, gente, sempre tem um plano para nós, bem estudado, bem executado, para que a gente possa exercer a nossa tarefa mediúnica. Então, nós temos que nos colocar à disposição dos amigos de luz e não ter medo de realizar
nossa tarefa. Sempre que tem um grupo mediúnico reunido para trabalhar, também existe um grupo mediúnico de mentores e de amigos de luz reunidos para colaborar com o trabalho, né? Ou seja, aliás, é o contrário, é sempre eles que se reúnem primeiro para que a gente possa ajudá-los, né? Porque para que a gente possa realizar a nossa tarefa, porque a tarefa é toda deles, né? Nós que exercemos a nossa mediunidade e ajudamos esses mentores, né? Cada qual com a sua especialidade, cada qual com a sua sintonia. Nós recebemos mentores que têm sintonia só com viciados, eles vêm só para ajudar viciados, outros vêm para ajudar obsessores, outros vêm para ajudar os perseguidores e assim sucessivamente, tá bom? Cada um com a sua especialidade. Porém, nós não podemos conviver só com os espíritos de luz. Como disse, o nosso trabalho ele é 100% direcionado aos sofredores e aos obsessores. Então, nós temos que nos preparar para essa difícil tarefa de desobsessão, né? Porque nós vamos ter contato com os desorientados, os sofredores, os viciados, os obsessores, os nossos desafetos, os nossos perseguidores. Importante a gente recebê-los com muito amor e sempre com a ideia de que nós estamos protegidos e amparados pela espiritualidade. Portanto, não há por que ter medo, temer um trabalho mediúnico. Nós precisamos nos libertar. Nós precisamos dar a oportunidade a esses espíritos para que possam falar através de nós, tá? Muita gente questiona assim, por que tem que ter um grupo mediúnico se essa tarefa de doutrinar, conversar, orientar, socorrer pode ser feita pela espiritualidade superior sem a ajuda do médium? Para que a gente, primeiro, para que a gente possa aprender com a experiência deles, porque ouvindo a história deles, a gente vai entender que precisa mudar de vida para que não possa ficar igual a eles e chegar à situação que eles estão. E segundo, para que eles possam receber o choque anímico. O que é o choque anímico? Porque como os mentores eles estão no padrão vibratório muito alto, muitas vezes esses irmãos sofredores não conseguem enxergar e nem perceber a energia dos mentores, porque eles estão numa vibração muito baixa. Como a vibração desses sofredores e perseguidores e obsessores é bem parecida com a nossa, ou seja, daqueles que convivem aqui na Terra, eles percebem a gente com mais facilidade. Então, o momento que eles entram em contato com a gente é o momento do choque anímico, ou seja, onde eles vão receber vamos supor, um jato de energia, uma quantidade de energia que vai fazer com que eles notem que eles estão num lugar diferente, numa situação diferente, e que eles podem falar através de uma pessoa, que eles podem ser orientados para alguém desencarnado, e conversando com alguém de igual para igual, ou seja, alguém que ainda sofre, tem dificuldades, tem problemas e que viveu na Terra tanto quanto eles, facilita o processo de doutrinação. Então é para isso que nós fazemos o grupo mediúnico, para que eles possam conversar com pessoas iguais a eles, né? E tem gente que fica até meio assim, nossa, mas eu sou igual a um obsessor, eu sou igual a um perseguidor. Gente, nós temos as mesmas dificuldades e os mesmos desafios. Se a gente não tomar cuidado com a nossa vida, com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, nós podemos desencarnar e nos tornarmos um perseguidor, um obsessor, um sofredor. Aquele que ainda tem vício, se não procurar largar o vício, quando desencarnar vai ficar atrás de irmãos viciados, vai se tornar um obsessor de alguém viciado. Aquele que ainda não perdoa, que tem suas dificuldades, quando desencarnar, vai ficar atrás daquele que não perdoou. Então, nós ainda temos as mesmas dificuldades e os desafios dele. Por isso que a espiritualidade pede para que a gente faça um grupo mediúnico para ajudar esses irmãos que sofrem como nós. Assim, eles vão se sentir parecidos com a gente, vão confiar em nós e vão conseguir ser resgatados. E o trabalho de resgate é feito pela espiritualidade. Depois, toda a energia deles é trocada, é trabalhada, é limpa, e assim eles vão começar a perceber os mentores, né? E vão começar a perceber os mentores, vão se tornar com uma energia mais limpa, mais sutil, e aí eles vão conseguir ser ajudados, tá? Eles vão conseguir
ser amparado. Lembrando, gente, que o nosso trabalho de desobsessão, mais uma vez, ele é um trabalho de renúncia, é um trabalho cansativo e é um trabalho é uma tarefa que vai se repetir muitas e muitas vezes de forma igual. Então tem muitas vezes, tem médiums que chegam aos grupos mediúnicos, participam uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí a pessoa fala assim: nossa, mas toda vez que eu vou vir aqui vai ser isso, vai ser a prece, uma meditação, a comunicação dos obsessores, o comentário dos médiuns, a doutrinação do doutrinador, o comentário dos médiuns e encerra o trabalho. Toda vez é isso igual, não tem nenhuma novidade? Não, não vai ter nenhuma novidade. Trabalho mediúnico é isso. É uma prece, uma meditação, a comunicação dos obsessores e sofredores, a doutrinação do doutrinador, a limpeza energética no final, a prece de encerramento e os comentários dos médiuns. Esse é o trabalho. A gente tem que se acostumar a esse trabalho e a gente tem que aceitar esse trabalho e se entregar a ele, para que a gente possa participar. Os nossos companheiros espirituais sempre estarão nos amparando, mas depende da nossa força de vontade. Então é uma coisa repetitiva, é uma tarefa cansativa, é uma tarefa de renúncia, é algo que você tem que renunciar ao seu tempo, renunciar à sua vontade, renunciar ao seu corpo, renunciar à sua voz. Médium que sente vergonha, não quer falar porque morre de vergonha de errar, de passar vergonha, não quer dar comunicação porque é muito tímido, comece a trabalhar esse tipo de coisa, gente. Não tem que existir vergonha, nós estamos ali para aprender. Você só vai aprender a dar uma comunicação se você deixar que o Espírito se aproxime de você e fale por você. Nenhum médium vai pegar a sua boca e falar, fala fulano. Não, você vai ter que falar. Você só vai aprender a doutrinar se você fizer a primeira doutrinação. Você só vai aprender a sentir a aproximação dos espíritos se você se permitir sentir. Se você entrar em sintonia com o trabalho. Se você for toda vez para o trabalho para pensar nos problemas, nas dificuldades que você deixou em casa, então não precisa nem ir. Às vezes acontece, a gente está com dificuldade de concentração, a gente está muito cheio de problema, então a gente vai mais para receber ajuda. Mas o ideal é que a gente vá para ajudar, que a gente vá para trabalhar. Então vai ser um trabalho repetitivo, uma tarefa cansativa, uma tarefa de renúncia, mas que é muito prazerosa e que nos enche de amor e de alegria, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho agora a respeito das evocações dos espíritos. Como que funciona a evocação? No livro dos médiuns, Kardec ele fala que os espíritos têm que se comunicar espontaneamente. Porém, gente, em certas ocasiões, dentro de trabalho mediúnico, dentro do Cefa, nós já fizemos evocações. Como que funcionam as evocações? É quando a gente sabe que uma pessoa está com problema de obsessão e a gente quer ajudar aquelas entidades que estão perseguindo aquela pessoa. Então a gente faz processo de evocações, ou seja, a gente chama essas entidades que são trazidas através do nosso chamado, do chamado da espiritualidade, e elas se comunicam no grupo mediúnico. Acontece isso no portal. No portal nós fazemos evocação, ou seja, nós levamos a pessoa, o encarnado, o encarnado ele já é o endereço vibratório onde ele vai atrair esses obsessores e nós evocamos através da abertura do portal que todos esses espíritos que estão perseguindo essa pessoa se manifestem no grupo mediúnico. Então esse é o processo de evocação. Às vezes a gente tem que chamar mesmo esses espíritos porque são espíritos que estão em processo de obsessão há muito tempo, de muitas encarnações. Então é necessário fazer uma evocação para que eles possam ser trazidos. Mas o certo é o trabalho espontâneo, onde a gente deixa vir aquele espírito que tem mais necessidade. A gente só faz evocação quando é para uma pessoa certa, no caso do portal. Então a gente vai fazer trabalho para o fulano. Então aquele fulano ali que vai ser o direcionamento do trabalho, e a gente vai evocar só os obsessores dele. Nos grupos mediúnicos, a gente não faz evocação, a gente deixa aberto e vem os espíritos que têm mais necessidade, tá? Então o portal, por exemplo, de quinta-feira é um trabalho de evocação. Já o trabalho de sexta-feira que acontece nos grupos mediúnicos não é um trabalho de evocação.
são espíritos que vêm aleatoriamente para trazer as informações, tá bom? Teve uma época que existiu a proibição da evocação. Por quê? Porque Moisés proibiu evocar os espíritos. E aí, os espíritas, com essa informação, eles proibiam as evocações. Tem casas espíritas que até hoje não trabalham com as evocações, que falam que é proibido. Mas a gente pode fazer evocação sim, desde que a pessoa esteja ali e seja direcionado para ela, tá bom? E a gente tem que tomar muito cuidado, gente, com a tarefa mediúnica fora do centro espírita. Não fazer evocações de espíritos no Evangelho no Lar. Quando a gente está fazendo reuniões em casa para leitura, não fazer evocação de espíritos. No Evangelho do Lar, jamais faça evocação de espírito. O que você pode pedir é que a espiritualidade leve embora companhias espirituais caso não estejam na sua casa. Mas não faça evocação do tipo, nesse momento eu peço que todos os obsessores, perseguidores da minha vida, da minha família, possam vir participar do evangelho. Não façam isso, porque depois você vai perder o controle e não vai saber direcionar essas entidades. Então fazem ao contrário, que a espiritualidade possa auxiliar aqueles irmãos que estão vinculados a mim e a minha família, e se for necessário, que se for da vontade de Deus, de Jesus, que eles possam ser amparados e auxiliados, tá? Então cuidado com isso.